Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler juntos o versículo de número 9. Vamos todos ler este versículo. Vamos lá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Podem sentar, amada igreja. Amados irmãos, amada igreja, podemos observar aqui, no texto que acabamos de ler, que Jesus nos diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A nossa mensagem nesta noite tem como título: A Porta da Vida. Meus amados irmãos, nos tempos bíblicos, pastores guardavam suas ovelhas em currais feitos de pedra ao ar livre. E esses currais tinham apenas uma entrada. E durante a noite, os pastores recolhiam as suas ovelhas e o próprio pastor deitava-se na entrada do curral, servindo assim o pastor literalmente de uma porta. Nada entrava ou saía sem passar por ele. E Jesus usa esta imagem aqui para revelar sua identidade como único acesso à salvação. Aqui no capítulo 10 de João, João mostra e revela Jesus como bom pastor. Mas ele afirma aqui no versículo 9, dizendo que ele também é a porta. Esta, amados, é uma afirmação poderosa. Esta é uma afirmação exclusiva de Jesus. Esta é uma afirmação salvadora para quem crer no Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui o contexto do capítulo 10, o capítulo 9 também, Jesus está em confronto com os fariseus. Eles haviam rejeitado o cego que havia sido curado por Jesus. E Jesus mostra, aqui nesse texto, começar no capítulo 9 e entra no capítulo 10, a cegueira espiritual dos fariseus. Jesus, então, denuncia esses líderes religiosos como ladrões e salteadores e se apresenta como a verdadeira porta para as ovelhas. Se você observar aí, no versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 10, veja o que é que Jesus diz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então Jesus está falando aqui para aqueles líderes religiosos que estavam cegos espirituais, cegos espiritualmente, melhor dizendo, aplicando-se principalmente
para os fariseus, pois já estavam negando a cura que Jesus fizera num cego de nascença, se você olhar a partir do capítulo 9. Jesus, aqui no capítulo 10, pelo qual relata João, apresenta duas metáforas aqui. No versículo 9, ele se apresenta como a porta para a vida, ou seja, o acesso. No versículo 11, ele mostra que é o bom pastor, que é o cuidador das ovelhas. Mas hoje, amados irmãos, nós vamos nos deter apenas no versículo 9. Jesus como a porta da vida. Por isso, toda pessoa terá que decidir se entra ou não por essa porta que é Jesus Cristo. E nesta noite, amados irmãos, amada igreja, todos aqueles que me ouvem, eu quero destacar 3 verdades aqui contidas neste versículo de número 9. E a primeira dela se encontra aí no versículo 9, a parte A. É o próprio Jesus que fala conosco. O Senhor da igreja, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A primeira verdade, Jesus nos mostra que ele é a única porta para termos a vida eterna. Amados irmãos, neste pequeno versículo e ao mesmo tempo grandioso, nós observamos Jesus dizendo que ele é a única porta que nos dá a entrada para a vida eterna. Todas as Escrituras, ela nos informa esta verdade. E esta verdade também foi transmitida pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Pedro, líder dos apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isto disse o apóstolo Pedro diante das autoridades lá de Israel, se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós também podemos observar o ensino das Escrituras Sagradas, que nós devemos depositar fé somente em Jesus Cristo para sermos salvos. Pois o apóstolo Paulo também, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele se referindo a Timóteo, ele diz: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, Jesus aqui, além de dizer que a salvação, a vida eterna, é somente pela fé nele, também nos relata que esta afirmação, ela é certa, ela é segura e também, ao mesmo tempo, ela tem a garantia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aí adiante o que Jesus continua a dizer no relato que João escreve aí no capítulo 10, o versículo 28 e o versículo 29 do capítulo 10 de João. Jesus diz, vou ler o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Portanto, amados,
esta afirmação que Jesus faz aqui no versículo 9 do capítulo 10 de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus, ele nos assegura que esta afirmação, ela é certa, ela é segura, ela é garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O céu só tem uma porta para a vida eterna. Esta porta se chama Jesus Cristo. E o alerta para mim e para você é que entremos por essa porta, que se chama o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele afirma que ele próprio é a única porta. Eu sou a porta. Não há outro meio de acesso para o céu. O artigo aqui, que está nesse texto, o artigo do grego, é um artigo enfático. Eu sou a porta. Não está dizendo, eu sou uma porta. Não, ele é bem claro. Eu sou a porta. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta é uma verdade que devemos proclamar e que deve soar sempre aos nossos ouvidos. Todas as religiões não cristãs podem dizer que seus caminhos levam à vida eterna, mas Jesus aqui, ele afirma ser a única porta para a vida eterna. Por isso que ele afirma: se alguém entrar por mim, será salvo. O que é que Jesus quer dizer aqui com essas palavras? É que a salvação, a vida eterna, está condicionada ao ato de nós crermos e entrarmos por essa porta que é Jesus. E entrar por essa porta é uma decisão pessoal e consciente de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por você. É cada um individualmente. Jesus oferece salvação gratuitamente pela graça, mas ninguém é salvo sem entrar. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Amados irmãos, muitos conhecem esta porta que é Jesus. Muitos elogiam essa porta que é Jesus. Muitos falam até de Jesus. Mas ainda muitos não entraram por essa porta para a salvação, para a vida eterna, que é Jesus. É como alguém que está durante uma tempestade forte, prestes a lhe destruir, e você vê um refúgio, uma porta para você poder se abrigar, e você rejeitar, não ir se abrigar naquela porta para se livrar daquela tempestade. Devemos, amados, entrar por esta porta, aceitar essa porta, aceitar esse convite, para termos Jesus como única garantia de vida eterna para as nossas vidas. A mensagem do Evangelho é esta: a porta está aberta, mas você é que precisa entrar. Entre por essa porta, receba Jesus, creia em Jesus. Ele é a única porta que dá acesso para a vida eterna. Você que me ouve, você pode dizer que já tem acesso para a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo? Se tem, graças a Deus. Se não tem, decida-se hoje. A porta está aberta. Mas é você que precisa decidir, é você que precisa entrar. O convite está feito.
Esta é a primeira verdade, a porta para a vida eterna. É o convite que Deus nos faz por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto. Jesus diz a segunda parte do versículo o seguinte: se alguém entrar por mim será salvo, é a primeira parte. Ele diz: entrará e sairá. Jesus também é a porta para acesso ao céu, mas Jesus também é a porta que nos proporciona liberdade para servirmos e obedecermos a Ele. Há muitas portas aí neste mundo, amados, que estão escancaradas, mas essas portas conduzem o homem à escravidão. Mas só Jesus é a porta que nos conduz a termos a liberdade de seguirmos, de o adorarmos, de obedecermos, de ouvirmos a sua voz. Quem entra por esta porta, que é Jesus, entra e sai. As ovelhas de Cristo, elas passam a ser livres, ela tem liberdade. Deus nos chamou para a liberdade, para fazermos agora a sua vontade. Além de ser a porta para a vida eterna, a porta para a libertação, também é a porta que nos dá acesso para o céu. Ao longo das Escrituras também, nós vemos que esse acesso ao céu, para termos essa liberdade, Jesus está mediando entre nós e Deus, como Paulo afirma na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia também afirma que nós somos pecadores. Precisamos de Jesus para advogar a nossa causa diante de Deus. E sobre isto, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas a Bíblia diz também que nós precisamos de Jesus para termos essa liberdade, para termos esse acesso aos céus. É que Jesus, Ele é o único que pode interceder por mim e por você diante de Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, terá a vida eterna. Entrará e sairá, serão livres para me obedecer, para me servir, para me cultuar. Sabe por quê? Porque eu estou junto ao Pai, intercedendo por vocês, e da minha mão e da mão do meu Pai não tem mais quem as arrebate. Vocês estão seguros em minhas mãos. Meus amados irmãos, há um texto que eu quero que os irmãos abram. Se encontra na carta aos Hebreus. Abram lá comigo. Hebreus capítulo 4, para vermos essa verdade mais clara, mais objetiva. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Mostrando-nos que
Jesus, ele é o sumo sacerdote, que tendo ele como nosso Senhor, como a porta para a salvação, temos a ciência que temos a vida eterna, estamos seguros em suas mãos, entraremos, sairemos, temos a liberdade de servi-lo, de adorá-lo, e jamais ninguém arrebatará a mim e a sua vida, nós o que cremos, das mãos do Senhor Jesus Cristo. E o convite que a palavra de Deus nos faz é esta. Veja o que é que o autor aos Hebreus diz aí. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora o versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui, do versículo 14 ao versículo 16, o autor aos Hebreus, escrevendo para aqueles crentes da sua época, eles estavam querendo desistir da caminhada cristã, e o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele chega a falar, a escrever para aqueles irmãos, dizendo: tendo, pois, meus irmãos, a Jesus, Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, para nos socorrer em tempo oportuno. Meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui com esses dois versículos? Ou melhor, esses três versículos. O versículo 14 diz: ter Jesus como nosso sumo sacerdote. Significa que não estamos sozinhos. Ele intercede por nós junto a Deus. Estamos perseverando na fé, confiando de que Ele é quem nos sustenta e vai continuar nos sustentando. O versículo 15 também nos mostra que a humanidade de Jesus Cristo, o autor destaca a humanidade de Jesus Cristo. Ele nos mostra a capacidade agora de Jesus compreender as nossas fraquezas. Jesus nos entende, porque viveu como um de nós, mas sem pecado. Devemos cada vez mais nos achegar a Ele, confiando nele, como aquele que compreende e nos fortalece diariamente, diante das nossas fraquezas que temos ainda na nossa caminhada cristã. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Vocês vão ter a liberdade, porque eu vou sustentar vocês com a minha graça. Vocês hão de perseverar até o fim, porque eu sou o Senhor, e a minha palavra, ela vai fazer o que me apraz. Eu dou a vida eterna a vocês. Vocês são as minhas ovelhas. Eu conheço vocês. Eu conheço cada uma de vocês. Por isso que eu lhes dou essa liberdade. Vocês estão seguros na minha mão e na mão do meu Pai. Meus amados irmãos, e quando chegamos lá no versículo 16, o autor diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus. Este versículo aqui, amados, é um convite poderoso
para nos aproximarmos de Deus com confiança. O convite para nos achegarmos a Deus está aberto, a porta da graça está aberta. Ele nos recebe com graça e misericórdia. Nos aproximemos dele com confiança e fé, buscando sempre a ajuda, o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos nos aproximar de Deus com confiança. O trono de Deus, diz o autor aos Hebreus, é um trono de graça, de misericórdia, de favor não merecido para mim e para você. Deus quer, amados, que corramos para Ele. Deus não quer que devemos fugir dEle. Ele quer que corramos para o trono da graça. Me busquem, eu sou o Deus gracioso, eu sou o Deus misericordioso, por isso que eu enviei meu Filho ao mundo, para morrer por você. Corra para Ele, creia nele, naquilo que Ele fez por você. Creia na palavra dEle, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aproveitemos, amados, esta grande oportunidade. Não deixemos que a nossa culpa, ela nos afaste do trono da graça de Deus. Se você entrar pela porta que é Cristo, você tem acesso à vida eterna. Você está seguro, você tem acesso ao céu. Você agora foi liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Para servir a Jesus, para viver para Ele. Porque Ele continua intercedendo por mim e por você, lá no céu, junto ao Pai. Foi para isso que Ele se fez homem, para morrer no meu e no seu lugar. Ele reconhece as nossas fraquezas. Em tudo Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Para que nós, pela fé, recebamos toda a justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Toda a obediência que Cristo fez por nós. Houve uma transferência lá na cruz. Os nossos pecados foram imputados a Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada àqueles que nos creem. Houve uma troca lá na cruz. Cristo morrendo por nós pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Mas aqueles que creem em Cristo receberão a imputação da justiça de Cristo, toda a obediência de Cristo, para serem justificados diante de Deus. Isto é o que é o Evangelho da graça de Deus. Cristo morrendo por pecadores e imputando a sua justiça a todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus agora, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter paz de espírito? Você quer ter paz na sua vida? Saber que tem vida eterna? Entre pela porta. A porta é Cristo. Passe a viver para Cristo. Tome a decisão. Apenas não conheça. Apenas não ouça falar dele. Não elogie Ele. Ele quer que você creia e tome uma decisão para viver agora, tão somente para Ele. Então, amados, esta é a segunda verdade. Cristo é a porta que nos conduz para a vida eterna. Cristo é a porta que nos dá acesso ao Pai e nos liberta da escravidão do pecado. Agora nós somos livres para servirmos a Cristo. E terceiro e último,
a última parte do versículo 9 de João. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. E a última parte diz: e achará pastagem. Jesus é a porta para o nosso alimento espiritual. O verso continua afirmando que Jesus é a porta para a vida eterna, além de trazer salvação, acesso exclusivo ao céu. Também Jesus é quem nos traz o alimento espiritual. Este alimento é a pessoa bendita de Jesus, conforme ele próprio afirma lá em João 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. São dois alimentos essenciais que precisamos para sobreviver, humanamente falando: pão e água. E espiritualmente também falando, são dois alimentos que precisamos para alimentarmos espiritualmente: pão e água, pois o próprio Jesus se identifica, ele próprio, como sendo o pão que nos alimenta e a água que sacia a nossa sede espiritual. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que palavra maravilhosa, amados. Jesus está dizendo aqui: a porta para uma vida bem alimentada espiritualmente, nós só encontramos em Jesus Cristo. Então, devemos entrar por essa porta, ter esse alimento para a nossa alma, pão espiritual, água vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Entrará, sairá e achará pastagem. Nos mostra, amados, aqui Jesus, que Ele é a provisão para as suas ovelhas. Para aqueles que nele crê, pastagem simbolizam provisão, alimento espiritual, descanso e vida abundante. Quem já pastoreou ovelha sabe, a ovelha, ela só fica quieta quando ela está bem alimentada. Enquanto ela não estiver bem alimentada, ela não vai deitar, ela não vai descansar, ela não vai beber água e ficar quieta. E Jesus nos mostra que, como ovelhas dele, ele é o pastor que providenciará todo o alimento, toda a água, toda a provisão, todo o descanso para as nossas almas. Em Jesus, amados, encontramos vida completa, encontramos direção, encontramos sustento. Como ovelhas que encontram o pasto verde depois de longa jornada, Jesus, ele continua nos conduzindo e nos sustentando poderosamente com o seu poder sobre as nossas vidas. Quem entra por Jesus encontra descanso aqui, hoje, e encontrará também na eternidade. A grande verdade é: entre por Cristo, Ele é a única porta, não adie a sua decisão, a porta está aberta hoje, confie na segurança dessa salvação. Se você entrou por Cristo, ninguém mais poderá arrebatar você da mão dele. Passe a desfrutar das pastagens do Senhor.
passe a ter relacionamento com Deus, passe a ter paz de espírito, passe a ter direção espiritual para a sua vida, passe a receber alimento espiritual. Tudo isto está disponível para aquele que decide sua vida por Cristo. Quem entra pela porta que é Jesus, encontra pastagem. Nele há provisão farta e vida em abundância. A nossa provisão espiritual nós só encontraremos em Jesus Cristo, pois Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. No contexto que Jesus fala estas palavras, desde o seu discurso, lá do capítulo 6 de João, o legalismo farisaico estava matando as pessoas, sobrecarregando as pessoas, mas quem vai a Jesus encontra vida maiúscula, superlativa e vida abundante em Jesus Cristo. E Jesus põe por terra todo o sistema farisaico daquela época. Colocavam cargas pesadas sobre o povo de Deus, onde eles próprios não podiam suportar. E Jesus vem quebrando todas essas regras humanas criadas pelos fariseus. E Jesus chega a dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem para a sua alma. Que maravilha, amados irmãos. Só Jesus para trazer palavras como estas para as nossas vidas. Ele é a porta para a vida eterna, a porta para acesso ao céu. Continua intercedendo por nós junto ao Pai. Ele é o alimento espiritual, Ele é a nossa água da vida. E o que isso significa, amados? Jesus é a porta para o perdão dos nossos pecados. Jesus é a porta para a vida eterna. Jesus é a porta para termos comunhão com Deus. Jesus é a porta para termos descanso para a nossa alma. Descansemos em Jesus. Alma aflita, alma ferida, vem para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Disse o Senhor Jesus. Só em Jesus, amados, nesse mundo atribulado que estamos vivendo, tantas coisas ruins estamos vendo. Corre para Jesus, deixa Ele ser teu conselheiro, chora aos pés de Jesus, que Ele enfrentará comigo e com você todas as dificuldades, todas as tribulações, todas as aflições, todas as angústias que assim possam surgir em nossas vidas. Só Ele é quem pode te dar o descanso para a sua alma. E eu finalizo dizendo o seguinte: para você que me ouviu aqui nesta noite, você entendeu o que Jesus, creio eu, tenha falado para você? Isto faz sentido para a sua vida, o que Jesus diz aqui? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Se isso faz sentido para a sua vida, se essas palavras de Jesus faz sentido para a sua vida, receba Jesus, a porta do céu, e passe a ter a certeza da sua salvação. Faça isso agora.
Porque Deus está presente, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja. Eu creio que Jesus está presente em nosso meio. Enquanto o mundo oferece atalhos para o céu, Jesus, ele afirma que continua sendo a única porta para a vida eterna. Entre por ela e viva para sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Deus para a igreja do Senhor nesta noite. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.